E aí, você já cuidou da sua criança interior? Já parou para olhar para sua criança interior? Mas afinal de contas, o que é essa tal criança interior que a gente ouve tantas pessoas falarem que é tão importante cuidar dessa criança interior, as feridas da criança interior, o comportamento que a gente tem? Olá, mentes ousadas, sejam muito bem-vindos a mais um Ousadamente. E hoje a Gra está aqui em mais um ambiente lindo, delicioso. Como eu falei, sempre que eu puder, eu vou trazer vídeos em lugares maravilhosos e diferentes, porque é maravilhoso a gente poder ouvir algo agradável, interessante sobre a nossa saúde e, enquanto isso, também estar num ambiente mais bonito, mais legal. E hoje a Graça está aqui, ó, com a piscininha que está me chamando para ir daqui a pouquinho. E a minha criança interior, por sinal, fica felizérrima com essas experiências, porque eu amo viajar. Eu e a minha criança interior amamos viajar. Mas sem delongas, sem mais delongas, eu vou direto ao ponto. Afinal, Gra, o que é a criança interior? Porque muito se ouve falar. Todo mundo já ouviu falar dessa tal criança interior. Mas na prática, o que seria isso? O que é que tem a ver a criança interior com todos os traumas, com todas as nossas vivências ao longo da vida? A começar, o conceito, de acordo com a psicologia, da criança interior, é uma parte da nossa mente onde a gente guarda as experiências as quais a gente aprendeu na primeira infância, porque quando a gente vem à Terra, a gente vem com uma folha em branco. E aí a gente vai se relacionando com os adultos, os pais, as pessoas que criam a gente. Com isso, a gente vai guardando essas memórias, seja de coisas boas, sejam de coisas ruins. E aí vem a criança interior, que é essa parte da nossa mente onde a gente vai guardando todas as experiências que a gente vem tendo ao longo da nossa vida. Só que nem sempre essas experiências foram tão agradáveis. Então, as dores, as memórias psíquicas de sofrimento, de abandono, de mágoa. Só que o que acontece? A gente precisa crescer. O nosso corpo vai crescendo, aí a gente vai tomando a fase da segunda infância, adolescência, chega a fase adulta. Com isso, vai se formando os caráteres, a gente vai, né? A adolescência é uma fase onde a gente tem muitos conflitos de caráter, de coisas, de mudança. A gente está saindo da infância para a adolescência, então são muitos conflitos internos. Começa a vir aquela questão da descoberta da sexualidade, das coisas que a gente gosta, das coisas que às vezes os pais, as pessoas que criam a gente impõem sobre a gente. E muitas coisas, quando a gente passa principalmente para a fase adulta, a gente se polda, a gente guarda dentro dessa memória, dessa mente da nossa criança, um trauma de um abuso, um trauma de abandono, feridas mesmo, bem como as experiências boas também, mas principalmente as ruins, porque que a gente costuma muitas vezes, quando a gente tem uma experiência muito dolorosa para a mente, o que é que ela costuma fazer? Ou ela apaga da mente consciente e ela armazena nesse lugarzinho lá da mente da nossa criança interior. E aí, como a gente vai sendo poldado pela sociedade, que a gente não pode isso, não pode aquilo, a gente fica adulto. A gente precisa se enquadrar na sociedade, fazer certas coisas. Isso vai reprimindo. Às vezes foi tão doloroso que o nosso cérebro apagou, a gente não lembra. E às vezes isso fica latente. E aí lá um dia a gente tem um comportamento explosivo e coisa e tal. E às vezes a gente está tendo um comportamento que a gente não sabe por que a gente tem esse comportamento, sabe?
uma coisa que você não gosta de fazer e você não sabe por quê, uma trava, uma coisa que você pensa que você não se sente capaz, às vezes foi uma frasezinha que você ouviu quando era criança, que te deixou inseguro, porque os pais da gente, eles passam também o que eles aprenderam. Eu falo os pais porque é o modelo tradicional, antigo de família, mas se você não tem um modelo... Hoje em dia as famílias são mais... os modelos são mais desconstruídos daquela coisa patriarcal. Hoje em dia existem duas mães, ou dois pais, ou uma tia que criou. Não tem mais isso. Mas lá, bem atrás, principalmente nós que somos adultos hoje, a gente tinha aquele modelo, né, de trazer essas crenças. Então, os avós passaram para os pais passaram para a gente. Não é que eles sejam maus, mas porque quando eles estavam passando para a gente certos ensinamentos, para eles era o certo a ser ensinado. Então, é importante que a gente ressignifique, sim, as dores que estão aí na nossa criança interior, tendo a consciência de que o outro, inclusive isso é uma parte da ressignificação, que o outro não fez... não passou um padrão pra gente querendo ser malvado, querendo fazer a gente sofrer hoje, ter travas na vida, mas porque eles deram o melhor deles como puderam, eles aprenderam. Gra, mas tem gente que faz de propósito. Ok, você tem como mudar o que foi feito? Não, você só pode mudar como você se sente em relação a isso. E uma coisa que aconteceu na nossa infância, toda vez que a gente relembra aquele acontecimento, a nossa mente, ela não sabe se isso está acontecendo agora ou se isso aconteceu há 30 anos atrás. Porque todo pensamento chama um sentimento. Na verdade, todo sentimento, ele vem depois de um pensamento. E eu te provo isso agora. Você pode agora ir parar e lembrar de um dia onde alguém que você amava muito te disse uma frase que te machucou. E quando você lembrar disso, você vai sentir igualzinho. Parecendo que foi agora que aconteceu. Parecendo que foi agora que a pessoa fez isso. Mas não foi, passaram já 20 anos. Mas essa energia, toda vez que você alimenta, se você não ressignifica essa emoção, o que é que vai acontecer? Vai estar lançando aquela descarga. Isso a gente vem fazendo ao longo dos anos com várias coisas que a gente ouviu, várias coisas que a gente sentiu, várias coisas que a gente passou com essa programação da criança interior. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, como eu já disse, eu vou pegar aqui e fazer uma série da metafísica da saúde, falando sobre as patologias, qual é o comportamento que a gente tem, que corrobora para que a gente desenvolva uma certa patologia. Mas para isso eu preciso compreender um pouquinho. Não vou explicar muito profundamente, eu quero que isso fique muito simples de ser compreendido, mas para que você entenda o que é a criança interior. Porque, de fato, toda dor que a gente traz para a vida adulta e comportamentos e padrões que a gente assume estão inteiramente ligados à criança interior, ao que a gente passou nesse momento da infância. Principalmente, olha só, de 0 a 7 anos, a criança está muito interligada com a mamãe. Então, emoções da mamãe, principalmente já na experiência intrauterina, existem sentimentos e situações que a gente já traz desde do ventre. Então, às vezes, o que sua mãe sentiu quando estava com você na barriguinha dela, você traz. Eu sou a prova viva disso. De que eu senti muita rejeição ainda na fase intrauterina, porque eu não fui um bebê programado pelos meus pais. E eu cresci com essa dor da rejeição, e aí eu não mamei, a minha mãe não desenvolveu leite, talvez ainda por essa troca que não existiu. E por longos anos eu sofri muito, tanto que eu fui diagnosticada com transtorno borderline. Eu tive também essa questão da depressão já na fase adulta.
Tudo por conta da minha criança interior feridinha, com a dor do abandono, da rejeição. Olha só como é interessante. Quando a gente passa a entender quais são os aspectos da minha criança interior que está colaborando para que eu tenha certo tipo de comportamento. Às vezes a gente repete padrão, a gente tem o mesmo comportamento dos nossos pais e aí a gente vai desenvolver automaticamente algumas patologias, porque como eu já falei em vídeos anteriores, já foi comprovado cientificamente que mais de 95% das patologias são psicossomáticas, ou seja, a mente criando-as. Porque existe um padrão que a gente traz na nossa mente, criança interior, de traumas, de dores, que a gente foi crescendo com aquilo ali dentro da gente. E isso está impactando, porque a gente está rodando no piloto automático. E nem sabe por quê. Por que eu me coloco em relacionamentos abusivos? Por que eu aceito que o outro me trate dessa forma? Por que eu não tenho ação? Por que eu procrastino? Tudo isso está internamente ligado com a nossa criança interior. Então, por isso que é importante a gente ter esse autoconhecimento. É o primeiro passo para a cura. Então, por isso que eu achei interessante. Não tinha como eu dar entrada nos assuntos aos quais eu vou entrar aqui, falando sobre a metafísica da saúde, ou qual o recado que o corpo está te mandando quando você desenvolve uma diabetes mellitus, uma hipertensão, um câncer em certo órgão, um problema cardíaco, renal. Porque ao longo dos anos, você foi guardando esse sentimento, você foi tendo um comportamento, porque o seu traço de caráter maior foi desenvolvido com... E todo traço de caráter na dor vai desenvolver um certo tipo de comportamento que vão ter preferências em certos tipos de doenças. Isso também eu vou fazer vídeo aqui. Isso já vai ser um pouco mais científico. Eu vou falar para você na formação de caráter, traço oral, masoquista, o psicopata não. Psicopata, oral, psicopata, narcisista. São 5 traços de caráter, se não me falha a memória agora. Mas eu vou estudar mais direitinho para poder trazer para vocês as informações corretas. Cada traço de caráter. Lembrando que psicopata, masoquista, eu não estou falando do desequilíbrio das pessoas que estão nesse desequilíbrio, porque todos nós temos todos os traços. Porém, quando na fase do desenvolvimento daquele específico traço, você tem uma dor, você interpreta uma dor naquele momento, você vai ter uma predominância naquele caráter. A Gra, por exemplo, tem traço de caráter maior, oral. Então, eu tenho uma tendência maior a engordar, a vícios através da boca, compulsões alimentares. Mas também, olha só que interessante, quando a Gra abordar esse tema, ela vai falar também sobre o traço de caráter, qual é a fase da idade que a gente está desenvolvendo esse traço, quais são as alterações que causam quando tem alguma dor, algum conflito naquele período de formação desse traço na primeira infância, que quando a gente tem esse traço na dor, a gente desenvolve certos tipos de comportamentos. E também quais são os benefícios que você ganha. Porque a gente ganha benefícios também, não é só dor. A partir do momento que você começar a trabalhar a sua criança interior, a cura da sua criança interior, como a Gra tem feito, aquilo que era dor vai se transformar em amor. É o que eu tenho feito com o meu traço de caráter oral. Eu sou uma pessoa que tinha traço de caráter oral na dor e vivi a fase de dor, somatizei doenças correlacionadas com esse traço na dor, mas ao ressignificar, eu estou me tornando uma excelente oradora. Sim, porque quem tem traço de caráter na dor, o lado positivo é ser uma pessoa boa com expressão para falar. Olha só como eu consigo me expressar, falar bem,
os dons também com instrumento musical, de sopro, principalmente, que eu também tenho essa questão, e várias e outras coisas. Então é isso que eu quero ensinar para vocês aqui, dentro das coisas que eu tenho aprendido e colocado em prática. E hoje eu me sinto muito feliz. Também a questão da obesidade que eu desenvolvi por conta desse traço de caráter na dor. A partir do momento que eu faço esse trabalho de autoconhecimento, de saber, de entender as profissões que estão mais adequadas com o seu traço de caráter. Se eu desenvolver um traço de caráter mais masoquista, quais são as profissões que estão mais adequadas? Gente, bate muito certo. E quando eu trouxer esse tema para vocês, provavelmente seja o próximo vídeo que eu faça, eu vou explicar mais direitinho. Talvez eu divida ele em 2 etapas para não ficar muito extenso, porque realmente são muitos assuntos. Provavelmente eu dei o conceito primeiro do que é, quais são as fases da infância que desenvolve-se cada traço de caráter. E depois eu faço um outro vídeo explicando os benefícios e o lado positivo e o lado negativo de cada traço. E aí estaremos prontos para iniciar a nossa maratona da metafísica da saúde. Ou seja, qual é o recado que o seu corpo está trazendo para você quando você desenvolve? Isso é autoconhecimento. E se você aprende a curar a sua criança interior, a pegar ela no colo e dizer, ok, querida, você me trouxe até aqui, o que é que eu preciso aprender com tudo isso? Eu não preciso mais carregar. É você dar aquele amor que você acha que não recebeu dos seus pais. Foi o que eu tive que fazer comigo. Inclusive, eu estou em processo de criar o meu auto-amor, de entender que aquilo que eu penso que o outro está tirando de mim ou não está me dando, às vezes sou eu mesmo que não me dou. Então, eu estou aprendendo a me amar. Isso faz parte do meu processo, da minha caminhada. Eu estou, de fato, aprendendo a reconstruir o meu auto-amor. E, de repente, esse pode ser também o seu, né? Todos os traços vão precisar do amor. Eu falo na dor, no lado negativo do traço, porque todos nós temos todos. Eu vou explicar isso também. Mas se você entende, porque é muito difícil alguém admitir que é um algoz. Eu sou narcisista no nível tóxico. Mas se você conseguir fazer isso, você já está pronto para ser feliz. Porque o primeiro passo é você admitir que você não... Porque sofre, gente. A gente às vezes pensa que o narcisista, ele não sofre. Mas alguém que precisa estar se reafirmando e machucando o seu semelhante, se fingindo ser superior o tempo todo, para esconder feridas da própria rejeição. Não é feliz uma pessoa dessa. Entendeu? Então, isso vai ajudar muitas pessoas. Então, no vídeo que eu fizer, eu já vou falar sobre isso, que a gente precisa realmente dar uma introdução, explicar um pouquinho para que vocês consigam compreender as outras coisas. Lembrando que esse trabalho que a Graça está trazendo aqui, de explicar, de falar para vocês, eu não quero impor nada como verdade absoluta, eu estou estudando ainda a psicanálise, mas esse conhecimento que eu estou trazendo são dos meus estudos e também de coisas que eu tenho colocado em prática, que tem feito sentido para mim, que vem me ajudando a me curar. E eu acho que aquilo que é bom, a gente deve passar para o outro, porque você merece ser feliz. Então, esse vídeo de hoje eu queria falar só isso mesmo para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu likezinho para o YouTube mandar para mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal que precisa entender o que é essa tal criança interior e qual a importância de olhar para isso. De uma forma simples, sem muita autocobrança, mas entendendo o quão importante isso é pra gente. Beijos da Gra e até o próximo vídeo.